gente, agora para fechar com chave de ouro o nosso congresso, a gente sabe que a jornada do paciente não é fácil, né? Como já foi falado muitas vezes aqui hoje, que a gente passa por muitas situações, a gente escuta muita coisa, como a Clarice mencionou, e já foi citado aqui hoje mais cedo, e a Kênia vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, né, sobre as dificuldades enfrentadas pelo paciente em sua jornada clínica. A Kênia, ela é advogada, especialista também em direito à saúde, e paciente com diagnóstico de miastenia há 20 anos. Ela enfrentou os desafios do diagnóstico, do acesso ao tratamento e das limitações impostas pela doença, vivenciando de perto as dificuldades que fazem parte da realidade de muitos pacientes raros. Kênia, mais uma vez, obrigada por estar aqui, muito obrigada por toda a ajuda no evento, e agora a fala é toda com você. Imagina, é um prazer estar com vocês aqui. Então, mais uma vez, as dificuldades enfrentadas pelos pacientes, eu vivi isso na pele e vivo. Inclusive, recentemente, agora o mês passado, tive um problema novamente com o plano de saúde, onde eu tive atraso da medicação. E eu vou contar essa história para vocês. As apresentações já foram feitas. A jornada de um paciente raro, ele inicia já no diagnóstico. No meu caso, miastenia grave generalizada, refratária, diversas internações. Nos primeiros anos da doença, até ali para 2021, de 2020 a 2022, eu tive, acho que, se não me engano, em torno de 16 internações, inclusive em UTI. Precisei passar por plasmaférese e foram momentos bem difíceis. Tive também um percurso, como vários outros pacientes raros têm, de percorrer consultórios por consultórios. Eu passei por vários neurologistas, vários exames. O meu diagnóstico foi relativamente rápido, que aconteceu aí em torno de um ano e pouquinho. Não foi mais rápido, porque quando o médico suspeitou do que eu tinha, eu tremi nas bases, guardei o pedido e não fui fazer o exame. Fiquei ali ainda quase 2 meses, até que levei uma bronca da minha filha e falou: mãe, não dá para continuar assim. Onde já se viu? A senhora fez os exames que o médico pediu? E estava na pandemia. Aí eu peguei e falei: porque está na pandemia, agora não dá para ir em laboratório e tal. Ela falou: não, mas já dá para poder pedir para coletar em casa. Aí eu falei: não, essa semana eu vou lá, vou de carro, vou fazer, pode deixar. E aí eu tive que enfrentar, fiz e realmente confirmou, porque o médico já suspeitava mesmo que a gente fez uma prova terapêutica. Depois de todos os exames negativos, o médico falou para mim assim: Kênia, você aceita fazer uma prova terapêutica? Falei: sim, qual? Ele falou: você vai levar esse remédio para cá, essa receita, você vai comprar esse medicamento, ele é barato, você vai tomar 1 semana, dessa forma e dessa forma, e vai voltar aqui. E aí eu voltei para ele e falei: nossa, você me deu uma pílula do milagre. Nossa, eu estou super bem e fiquei super ótima com o Mestinol. Então, quando eu cheguei, ele falou: eu suspeito do que você tem. Nós vamos fazer o exame para confirmar o diagnóstico, mas eu acredito que você tem miastenia. Eu voltei para casa com aquele pedido de exame, com aquela palavra. Claro que eu fui para o Dr. Google, e depois de pesquisar tudo, eu não queria mais ter aquilo, eu não queria mais saber daquilo. Então, foi onde eu demorei a fazer os exames. Veio também... E até que veio, então, junto com tudo isso, eu estava tratando uma constipação intestinal severa, que eu já vinha há 4 anos, no qual eu ficava um período, às vezes, de até 2 semanas sem evacuar. Eu só conseguia, às vezes, evacuar, às vezes, até mesmo retirando as fezes. Então, com essa constipação, eu já vinha fazendo exames, e deu um resultado que eu estava com flacidez no assoalho pélvico, e o intestino tinha caído por cima do reto. Era essa a dificuldade, então, de evacuar. E eu precisava passar por um procedimento cirúrgico. Eu não encontrei em Vitória médico uroginecologista. Na época, estava ainda essa subespecialidade nascendo. Foi em 2019.
E, em 2019, essa médica... Não, em 2020, já, na verdade, pouco antes do... Não, 2019 mesmo, foi ela que suspeitou. Ela já suspeitou de eu ter uma doença neuromuscular desmielinizante. E aí ela me encaminhou para o neurologista. E se esse neurologista tivesse um pouco mais de empatia, de cuidado, de atenção, ele poderia ter começado uma investigação antes. Foi onde eu te falei, a estudante ali que eu conversei com ela. Essa atenção que deve ter, entendeu? Saber ouvir, saber também respeitar o colega. Porque a ginecologista mandou para esse neurologista uma carta explicando para ele o que ela suspeitava e pediu uma investigação detalhada. Ele simplesmente olhou para mim, eu na frente dele, sem me colocar a mão, sem pedir nenhum exame. Não, você não tem nada. E pronto, acabou, fui para casa. Só que essa médica também não aceitou essa resposta. Quando eu enviei os resultados para ela, ela falou, ela é de São Paulo, então ela combinou que eu poderia enviar por e-mail todos os exames. Quando eu enviei, não tinha essa avaliação do neurologista, e ela falou, não, eu quero a avaliação, por que não tem? Aí eu falei, ela falou, não é esse tipo de profissional, você vai procurar outro, porque eu quero essa avaliação. E foi nesse momento que aí realmente eu fui procurar detalhadamente o que ela queria que eu investigasse, e procurei já um neurologista mais na área. E a gente começou essa investigação, então, a partir daí. Essa médica, então, foi um anjo na minha vida. A doutora Maria Augusta, de São Paulo, ela é da Unifesp. Também acho que ela dava aula lá. A doença é apenas a parte de uma batalha. Eu já passei por diversos tratamentos, como eu disse, mestinon, corticoide, azathioprina, rituximab, ciclofosfamida, imunoglobulina, praznaceres, micofenato de mofetila. Agora, por último, eu estou no ravulizumab, junto com alguns outros. Tive os problemas com corticoide, eu tenho a prótese de quadril total, fiz a cirurgia de catarata nos 2 olhos, a gordura no fígado, né, estenose de grau 3. Tive também o aumento de insulina, mas agora, com a baixando o corticoide, está começando a melhorar. Os efeitos que ninguém vê. As barreiras ao acesso do tratamento, elas são impostas pelo plano de saúde, burocracia excessiva em documentos, falta de informação, tudo que já foi falado aqui. A falta de fluxos definidos, falta de preparo dos profissionais, de médicos, enfermagem, educador físico. De educador, eu comentei aquela hora aqui que ele estava dando, né, que eu já passei por diversas academias. Necessidade de judicialização em vários aspectos. Para conseguir o benefício, quando eu estava incapacitada para o trabalho, foi através da judicialização. Então, para medicamento, várias outras coisas. E a falta de capacitação profissional que eu me relaciono, principalmente do técnico de enfermagem, eu penso que, nessas todas as internações que eu já passei, eu sofri muito, principalmente com a parte do técnico de enfermagem. A maioria deles não sabem operar as bombas de infusão, tá, da imunoglobulina. A imunoglobulina é uma medicação oleosa, grossa, e, na medida que ela vai passando pela bomba de infusão, ela vai dando umas bolhas, e ela enche o equipo dessas bolhas, e, devido a estar na bomba, não passa da oclusão. E a bomba começa a apitar, aquilo, o paciente já vai ficando desorientado. Elas vêm no quarto, e muitas delas não sabem nem mexer nessa bomba de infusão. Eu aprendi a mexer na bomba de infusão, porque muitas não sabiam. E, quando essa medicação acaba o frasco tem 100 ml. Nas minhas ciclos de imunoglobulina, eu tomava 30 frascos em 5 dias. Então, são 6 frascos por dia. E, na hora que essa medicação acaba, antes dela acabar, ela já é programada na bomba, e, antes dela acabar, essa bomba dá o primeiro apito. E aonde a enfermagem já tem que vir para poder já providenciar a troca. Porque, se deixar ir todo ali,
ela vai dar bolha. E ninguém tira essas bolhas desse equipo. E aí acontece que, com essa falta, além disso, a falta de empatia, a insegurança na administração. Quantas vezes que está aqui a minha família, que via a enfermagem me empurrando um para o outro. Ah, não, naquele quarto não. Na hora que vi o quarto, que era o quarto da imunoglobulina, que vai ser dividido lá o serviço, não, vai você, não, eu não. E elas chegam e deixam claro isso, todos têm medo, têm insegurança, não sabem mexer, é muito despreparado. Eu propus, inclusive, vou falar mais para frente, aqui no Hospital de Belo Horizonte, que fosse feito um treinamento mais específico sobre bomba de infusão, e principalmente com esse tipo de medicação. E nessa última internação que eu tive, que eu tomei imunoglobulina, foi em setembro do ano passado, eu tive 13 vezes de descarte do medicamento devido a bolhas. Cada descarte foi de 12 a 15 ml, foi naquele copinho de café. A enfermeira, a técnica de enfermagem chegava, tira aqui do acesso, e pega para poder tirar do equipo, tira da bomba e descarta nesse copinho. Somando tudo isso, essas 13 que eu contei, desse ciclo, deu 156 ml. Mais 5 vezes de não lavagem do equipo, que, no final, o correto é passar o soro fisiológico, para que toda a medicação que está no equipo, que é em torno de 16 a 20 ml, que tem no equipo, vá para dentro do meu corpo, da minha veia. E isso não foi feito em nenhum dos dias. Então, teve mais um desperdício de 80 ml, somando quase 2,5 vidros da medicação. Uma medicação de altíssimo custo, que lá na guia lá que eu tive acesso, nessa época ainda eu tive que pedir um orçamento particular, esse ciclo estava em 80 mil a medicação. E, além disso, essa falta de preparo, aconteceu aquilo ali que vocês estão vendo. A técnica de enfermagem demorou muito para vir no quarto e subiu sangue para dentro da imunoglobulina. A técnica chegou e ainda queria continuar me infundindo essa imunoglobulina. Eu tenho informação e rejeitei. Falei, eu não aceito essa infusão. E ela, se debatendo comigo, falou, não, mas não tem problema, é pequenininha as bolhas, estava cheia de coágulo lá dentro. Eu falei, eu não tomo, eu quero que você chame a enfermagem. Aí, com muito custo, ela retrucando, a minha filha falou, não, minha mãe não vai tomar. E aí a gente veio a enfermagem e substituiu esse frasco. Mas, se fosse outra pessoa, teria infundido. Quando a falha é do plano de saúde, isso gera complicações. Eu tive internação na UTI por falha do plano. Primeiro, o médico prescreveu a imunoglobulina, e o plano não autorizou a tempo hábil. A crise intensificou, fui internada com crise miastênica e fui internada em UTI. Dentro da UTI, o plano não estava autorizando a plasmasférese. E eu, no bloco de vidro, eu estava internada no Hospital Santa Rita de Vitória, e ouvindo, quando o médico chegou, Dr. Rodrigo Braga, e foi lá ver como que eu estava, e voltou na recepção lá do posto de enfermagem, pegou o telefone e ligou na diretoria do hospital. E falou com o diretor, eu não me responsabilizo pela morte da paciente. Eu escutando, eu em frente. Porque o plano não autorizou a plasmasférese, ela já não tomou imunoglobulina. Ela está com a pressão pulmonar, menos, sei lá, não sei o quê, 32, não sei o quê, enfim. Ela está em tempo de ser entubada. E eu não me responsabilizo. Ela sendo entubada, eu não sei se ela sai. E a plasmaférese já está muito atrasada. Nisso, o diretor do hospital autorizou, devido ao médico ter falado que não se responsabilizava,
que fosse feito sem autorização do plano. Ou então, eu teria sido só mais uma na estatística. Além disso, a falta já foi falada, eu não vou me repetir. E agora, recentemente, dia 19 de maio, eu tinha que ter feito a minha terceira infusão do ravulizumab, que é uma medicação nova, com uma nova tecnologia, e é o que me resgatou e que me deixou até ser desaposentada. Foi onde eu pedi a minha desaposentadoria. Se eu tenho qualidade de vida, se eu estou aqui hoje, consegui ficar até agora no final do evento, é por causa dessa medicação. E o plano forneceu, depois de muita luta, eu consegui que fornecesse, mas no dia 19 de maio, a terceira infusão, eu cheguei aqui em Belo Horizonte, que eu moro em João Molevade. Quando eu cheguei na casa da minha filha, às 10 horas da manhã, recebi a ligação falando que foi desmarcado, porque não tinham comprado a medicação. É uma medicação importada. Ela demora em torno de, pelo menos, 60 dias para poder chegar no Brasil. E aí eu fiquei desesperada, porque eu estava, naquela semana, reduzindo o corticoide, que eu estava com 24 miligramas, eu tomo Defilazacort, a gente tinha passado para 18. E aí já fiquei muito chateada e já esperando os sintomas novamente, e foram, sim, exacerbando aí nesse mês. Mas, graças a Deus, ainda consegui resolver, porque quarta-feira dessa semana eu consegui tomar. O plano conseguiu resolver. Quando a falha do hospital, internação também, crise miastênica. Essa já aconteceu em setembro, no Hospital Felício Roxo, aqui em Belo Horizonte. O médico prescreveu imunoglobulina, o hospital aguardava a autorização do plano, permaneci internada por 4 dias sem receber tratamento. Meus familiares buscaram informações em diversos momentos, não tinha resposta. Chegava na equipe de enfermagem e ainda eram maltratados. Isso não é culpa nossa, isso é do plano, isso não sei o quê. Ninguém conseguia localizar o que estava acontecendo, não sabia informar e não conseguia autorizar a guia. Por quê? Como eu sei o fluxo, como funciona, quando eu interno, que precisa dessas medicações, e a minha Unimed é de intercâmbio, é de outro local, então, quando eu interno, que já está no sistema, automaticamente eu ligo na minha Unimed de origem e informo que eu estou com aquela autorização, que eu estou internada, que eu preciso de autorização urgente. E, nesse momento, eles não conseguiam encontrar a guia, porque não tinha sido solicitado. E, então, ficou perdida. E eu cobrando, eu cobrei na Unimed BH, cobrei na Unimed Vitória, minha filha ligou, meu esposo ligou, todo mundo ia atrás, meu genro estava no hospital comigo também. Ninguém encontrava nenhuma informação. Isso foi de quinta até na segunda-feira, 11h20 da manhã, quando o médico passou para me examinar e falou: a gente descobriu, a guia foi perdida, nós vamos prescrever novamente. E aí que entrou a guia no sistema. Detalhe, no final de semana, no sábado, a empresa que meu esposo trabalha entrou em contato com ele, que o Márcio pediu um suporte, e ele falou assim: pode ir lá no faturamento e pedir um orçamento da medicação e tomar particular. Nós vamos resolver isso na segunda-feira, mas ela não vai ficar sem medicação. Eu pedi o orçamento para o hospital, nem o orçamento o hospital levou. Por quê? Vim descobrir depois que, em off, meu médico me contou que existe uma premiação, um prêmio que a Unimed paga para os hospitais aqui em Belo Horizonte, que, se não tiver nenhum processo contra eles, recebe um bônus. E aí, nesse caso, se eles me fornecessem a medicação particular, é claro que eu ia judicializar o reembolso. Então, ia ter processo, e o hospital não ia receber a bonificação. Então, eu vim descobrir depois o motivo, que nem o orçamento eles não levaram. Diante da ausência de solução, né, desse dia, na segunda-feira, minha filha foi até a diretoria do hospital e exigiu que eles iniciassem a minha medicação imediatamente. E aí, eles trouxeram um termo de consentimento
da gente responsabilizando pelo pagamento, caso o plano não autorizasse. Aí, nesse momento, nós não aceitamos assinar. E a minha filha, principalmente. Por quê? Ela falou, nós pedimos o orçamento no sábado, a empresa ia pagar, vocês não trouxeram. Agora que o erro é de vocês, você quer que a gente assine, que a gente responsabiliza? Vocês vão assumir o erro de vocês e vão fazer a infusão da minha mãe. E aí, eles negando, ficou minha filha o dia inteiro à tarde, ela chamou a polícia para a gente registrar um boletim de ocorrência. Somente quando a polícia chegou, depois de ir nos 4 locais diferentes para ver quem ia responder pelo hospital, foi que eles, então, falaram, não, então, se a gente começar a infusão, você tira o boletim? Aí minha filha falou, é só o que eu quero. E aí foi que eles iniciaram a medicação. O mais grave não foi apenas a perda da guia, né? Foi perceber que durante 4 dias ninguém sabia onde estava essa guia. E aí, quando a Karen foi conversar com a diretoria do hospital, a diretora ainda falou, ai, fulana está de férias, ela que é responsável por isso. Então, uma pessoa entrou de férias, um hospital para. Eu saí do hospital no dia seguinte, formulei um registro no SAC de reclamação, enviei falando tudo o que aconteceu, pedindo um fluxo de atendimento dessa guia, porque nem os médicos têm acesso, entendeu? Eu conversei com o doutor, meu médico lá, o doutor Davi, e ele me explicou como funcionava, e não está legal. Você me deu resposta, né? Porque o hospital até hoje nem o meu SAC respondeu. Uma mensagem aqui eu vou deixar para os raros, para os pacientes. Não permitam que a doença silencie sua voz. Perguntem, participem, conheçam seus direitos. Vocês não são apenas pacientes, são pessoas, histórias, sonhos e possibilidades. E merecem ser tratados com respeito, dignidade e humanidade. Então, quando tiver que ir para um hospital, não se calem. Chama a polícia, faça barraco, mas tenha o tratamento que vocês tenham que ter, que o médico prescreveu, porque é direito. E uma reflexão aqui para os profissionais da saúde. Eu já conversei com alguns estudantes no intervalo, e eu vou deixar essa mensagem. Vocês estão se preparando para uma profissão que lida diariamente com vidas. Por isso, estudem, aprofundem seus conhecimentos, questionem, atualizem-se constantemente. Conheçam os protocolos, compreendam as doenças raras, aprendam sobre os tratamentos que irão administrar, porque muitas vezes um detalhe técnico pode fazer a diferença entre a melhora e a piora de um paciente. Mas nunca se esqueçam de que por trás de cada diagnóstico existe uma pessoa, por trás de cada prescrição existe uma família, por trás de cada leito existe alguém enfrentando medos, dúvidas e incertezas. A competência técnica é essencial, a responsabilidade é indispensável e a humanidade é o que transforma o cuidado em acolhimento. Sejam profissionais que dominem a ciência, mas sejam também profissionais que saibam ouvir, orientar e respeitar, porque os pacientes podem não se lembrar de todas as condutas adotadas, mas jamais esquecerão como foram tratados nos momentos mais difíceis da sua vida. E isso eu falo, como eu estou dizendo, por experiência. Eu tenho profissionais que marcou a minha vida positivamente e negativamente. Então, é isso que eu tenho para falar para todos vocês. Muito obrigada. Bom, muito obrigada, Kênia. Os seus relatos aqui, eu tenho certeza que, infelizmente, é a vivência de muitos pacientes com miastenia e pacientes raros. Né? Tanta coisa que a gente escuta. No início do meu diagnóstico também, a médica que me diagnosticou, inclusive, ela falou que eu tinha 15 anos, ela falou comigo, ó, sua doença não tem cura, é isso, é como se dissesse assim, aceita que dói menos. Tá? Se algum médico falar para você que tem cura, está querendo roubar seu dinheiro, é mexinão de 3 em 3 horas e pronto, não tem mais nada para fazer. Sabe? Então, assim, tudo eu acho que é muito a forma
como é falado com o paciente. Então, isso, como a Kênia bem disse, é uma reflexão para os profissionais da saúde, para os estudantes, né, do tanto que vocês podem impactar nossas vidas. Aqui eu tenho certeza que nós temos profissionais que vão impactar só de forma positiva, mas tem muitos profissionais que, infelizmente, impactam de uma forma que é, assim, uma facada no nosso coração, digamos assim, né? Inclusive, na minha cidade mesmo, na época que eu ainda não tinha o diagnóstico, cidade pequena, tinha um médico lá que todo mundo vai nele, né? Falou que era manha, que era psicológico, que não era nada. Então, a família, que eu digo assim, família, não meus pais, meu irmão e afins, mas pessoas mais distantes, já achava que não era nada. Aí o médico fala, aí vocês já viram, né? Enfim, Kênia, muito obrigada pela sua fala, foi muito válida, e eu vou entregar a sua caixinha. Gente, agora, antes de finalizar, eu queria chamar a Aline, por favor. Gente, a Aline é a esposa do Ailton, então ela ajudou a gente aí de forma, coitada, agregada. Aline, uma homenagem para você por tudo que você ajudou a gente na diretoria. Muito obrigada, viu? Desculpa ter ficado te incomodando tanto assim. Bom, gente, agora, né, eu agradeço muito por todos que ficaram aqui até agora. Agradeço primeiramente, na verdade, a Deus por ter nos concedido um dia tão maravilhoso, tão abençoado, com tantas informações. Tivemos palestras aqui sensacionais. Peço desculpas pelo atraso, né, mas eventos sempre acabam atrasando um pouco mesmo, e como eu disse mais cedo, acho que pelo número de palestrantes que a gente teve, foi até dentro do razoável. Agradeço imensamente a cada um que ficou até agora, a quem está assistindo no YouTube. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Vamos tirar mais uma foto aqui agora, os inimigos do fim, aqui igual a gente fez na hora do almoço, e declaro oficialmente encerrado o nosso 4º Congresso Mineiro de Miastenia. Espero todos vocês aqui novamente ano que vem. Muito obrigada a todos, uma boa noite e um bom descanso.